Boa tarde, Jesus. Que bom ter você aqui às 4 da tarde. No meio do dia você faz uma parada para fazer uma reflexão bíblica, para a gente aprender um pouco mais, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Você é meu convidado especial para estar aqui os 3 momentos do dia, né? No Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus agora e no Boa Noite Jesus também. Amigo, hoje eu quero fazer um Boa Tarde Jesus diferente. Ele é informal, porque no meio da tarde a gente está na nossa correria, nas nossas atividades, mas muita gente assiste também em outros momentos aqui o Boa Tarde Jesus. Eu acho que todo mundo tem acompanhado o que aconteceu com o Monark, né, do Flow, que é um podcast aqui no YouTube, muito conhecido, talvez um dos mais influentes junto com o Podpah. Eles não fazem parte da minha geração, mas eles estão fazendo um trabalho relevante nas redes sociais já há algum tempo. O Monark começou jogando Minecraft e ensinando os amigos a jogar esse jogo, e depois eles acabaram se tornando influenciadores digitais, ele e o Igor, né? E eles montaram aí o Flow, que hoje é uma empresa, e vocês devem estar acompanhando tudo que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de assistir na íntegra todo o debate que o Kim Kataguiri, também a Tabata Amaral, ele, né, o Monark e o Igor tiveram, que acabou em um determinado momento falando a respeito de liberdade de expressão. Eu quero fazer um react aqui, né, uma reação a tudo isso que está acontecendo, porque até agora eu não vi nenhum viés cristão analisando de uma maneira assim simples, direta, para você entender o que está acontecendo e para você compreender como a gente pode discordar das ideias sem necessariamente deixar de amar a pessoa. Eu quero dizer para você que eu gosto do Flow. Eles são quase que inocentes nas suas perguntas. Não são pessoas cultas, são despretensiosos. É claro que eles falam palavrão, eles fumam, bebem, fazem um monte de coisa, né? Deixe isso de lado. Eu quero dizer para você assim, como comunicadores, eles são tão simples, eles até flertam muito em alguns assuntos com a ignorância. E isso faz com que a conversa ali, o diálogo deles seja relevante. O Rodrigo Silva já foi ali com eles e tudo mais. Mas o Monark, ele tem algo dentro dele muito forte, que é a questão da liberdade de expressão. Isso porque ele já se sentiu ameaçado nesse ponto de liberdade. E na tentativa de defender a liberdade total e restrita de expressão, ele acabava, né, trocando os pés pelas mãos. Ele não me parece um nazista. Pelo contrário, como eu assisti na íntegra, eu posso dizer para você o seguinte: ele estava dizendo que ele defendia o direito de um nazista se expressar como um nazista, mas que ele achava a ideia do nazismo uma idiotice. Então ele declara isso inúmeras vezes. Então ele não é um nazista, certo? No entanto, defender a possibilidade de alguém expressar algo tão duro, tão nefasto como o nazismo, gerou uma reação assim avassaladora nas redes sociais, né? Avassaladora. E nós como cristãos, né? Como que a gente vê tudo isso? Bom, o paradoxo da tolerância é o seguinte: a tolerância deve ser exercida na sua integralidade, até para que aqueles que são intolerantes estabeleçam a intolerância a ponto de acabar com a própria tolerância. Esse é o paradoxo da tolerância, né? Tolerar o intolerável não é razoável. Então, é óbvio que o nazismo ele foi destruidor, talvez a expressão mais clara do satanismo na Terra tenha sido exatamente o nazismo, né? Matou milhões e milhões de pessoas,
é uma ideia fundamentalista, completamente equivocada, preconceituosa, e no Brasil, apologia ao nazismo é crime. Aqui nos Estados Unidos não é, certo? O que para mim é um erro. Então, por exemplo, aqui pode existir uma passeata pró-nazismo e o governo, com dinheiro público, vai dar o aparato para que essa passeata aconteça. Então, isso para mim, obviamente, é um equívoco, até porque a democracia, ela é o melhor sistema de governo, mas ela não é perfeito. Ela tem suas distorções, né? A democracia, ela é custosa, ela é trabalhosa. É muito mais fácil vivermos numa ditadura, e toda ditadura é diabólica, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Nós devemos condenar toda e qualquer ditadura, porque nós já vimos o resultado de ditaduras, nós já acompanhamos na história o resultado, onde leva tudo isso. E um dos argumentos que eu discordo do Monark foi que ele disse assim: não, mas o nazismo, ele só fez o que ele fez quando ele era maioria, quando ele era minoria, isso não aconteceu. E aqui no Brasil sempre será minoria. Bom, isso é uma tese dele, obviamente ele não pode provar, e todas as maiorias um dia foram minorias. Então, é claro, é óbvio que existem coisas que nunca é demais a gente lembrar, né? Como uma pensadora colocou aí, ele falou assim: 3 coisas importantes: vacinas salvam, a terra é redonda e o nazismo é crime. Apologia ao nazismo é crime. Então a ideia do Monark era dizer para você e para mim o seguinte: olha, eu sou contra o nazismo, mas eu acho que eles têm o direito de se expressar, mesmo que isso seja uma idiotice. E isso gerou uma reação muito grande nas redes sociais, porque isso realmente chocou. Isso fez com que ele rompesse, né? Declararam isso publicamente, né? A sociedade, ele e o Igor está comprando a parte dele na sociedade, nessa empresa que é o Flow, que não tem só o Flow programa podcast, eles têm outros tantos empreendimentos. Eles perderam muitos patrocínios. Alguns questionam, dizendo assim: não, mas eles só estão tomando essa atitude porque pesou no bolso. É claro, é hipocrisia a gente achar que pesou no bolso, e se não pesasse, talvez eles nem tivessem tomado essa decisão, essa atitude que realmente foi radical. Para mim, talvez um outro grande problema tenha sido o posicionamento do Monark pós tudo isso, porque ele veio para as redes sociais dizendo assim: eu estava bêbado, né? E aí as reações foram as mais diversas, né? Dizendo assim: olha, eu também fico bêbado e nem por isso eu viro nazista. Eu nunca vi uma pessoa beber e virar nazista. E aí então você pode imaginar para onde foi tudo isso. E onde eu e você, que somos cristãos, você que está aqui no meu canal, que está ouvindo, assistindo tudo isso, onde tudo isso vai parar? O que a gente precisa refletir? Que lição eu e você precisamos entender de tudo isso? Olha, a Tabata Amaral, ela colocou muito bem que liberdade de expressão termina, ela não é ilimitada, ela termina quando você coloca em risco a integridade física ou a vida de alguém ou de um grupo de pessoas. Eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu estou pensando. Sabe por quê? Porque no nosso país existe racismo estrutural, porque no nosso país existe fobia a pobres. Eu e você sabemos de tudo isso, e a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio, alguns dizem assim: o politicamente, lá vem o politicamente correto, etc. Não, eles querem satirizar o politicamente correto, mas é isso. Nós não temos o direito de realizarmos piadas que ferem pessoas. Então, por exemplo, eu digo isso: a gente não deve fazer piadas com pessoas pretas em relação à sua cor. A gente não pode fazer piadas em relação à pobreza de alguém. Sabe por quê? Porque humilha. Mas da mesma ordem, não se deve fazer piada com a fé de ninguém. Então você percebe que a turma da esquerda, ela diz assim: não, eu nunca mais vou fazer piada de pretos. Mas ela faz piada dos cristãos.
Tá errado. Porque quando que a piada perde a graça? Quando que a piada perde a graça? Quando ela começa a machucar, quando ela começa a ferir, quando ela começa a humilhar, aí não tem mais graça. Então você pode rir comigo, mas não de mim. Eu posso rir com você, mas não de você. Ainda mais quando isso expõe você, de certa maneira, ao ridículo. Então quando as pessoas elas criticam e dizem assim, lá vem o politicamente correto, o mundo está muito chato, a gente não pode mais isso, mais aquilo outro. Não, eu não posso fazer piada com o seu peso se isso fere você, se isso magoa você, se eu não tenho intimidade para fazer isso e dentro de um contexto onde não fira alguém que tem um pouco mais de peso. Então, nós cristãos, nós nos preocupamos com a saúde emocional do outro também. Não é só com a saúde física, certo? Então, a gente também se preocupa se a pessoa vai se sentir humilhada, se ela vai se sentir rebaixada, excluída. A nossa postura é outra. Aliás, é muito importante aqui. Tem um texto na Bíblia, em Romanos, no capítulo 14, aqui no final do 22, que diz assim: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E agora eu deixo um recado para o Monark, que é um camarada que eu sei que não é nazista e sei que deve estar vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a vida dele. Monark, eu não sei até que ponto você acredita na Bíblia, mas uma coisa eu quero dizer para você. A Bíblia diz assim: feliz o homem que não é reprovado naquilo que aprova. Cuidado com aquilo que você defende, porque você é um influenciador. Muita gente segue você. Eu tenho certeza que você vai começar em algum momento outro podcast, vai por um outro caminho e você vai arrebanhar outros milhões de pessoas. Então, Monark, cuidado para você não ser reprovado naquilo que você aprova. Deus dá influência a todos nós. Dá ao Monark, dá a mim e dá a você que está assistindo esse vídeo. Cada um de nós tem um escopo de influência. Pode ser pequeno, pode ser um pouquinho maior, mas todos nós somos influenciados e todos nós somos influencers. Todos nós. A questão é, o que eu estou defendendo? Cuidado, eu e você não podemos tolerar atitudes preconceituosas que coloquem em risco a vida de pessoas ou de um grupo de pessoas. Eu e você precisamos voltar à origem do Evangelho e entender que pessoas têm sentimentos, pessoas são feitas de carne e osso. Quando o Monark defendeu a estruturação legal de um partido nazista aqui, ele não parou para pensar em toda a comunidade judaica. Ele não parou para pensar nos filmes de Holocausto que com certeza ele viu. Ele estava querendo dizer assim, não, a gente tem que trazer esses caras para a luz para que as pessoas vejam quão idiotas são as ideias deles. É uma linha de pensamento, mas extremamente perigoso. É uma linha de pensamento perigosa. Eu e você devemos lembrar que quando nós criminalizamos preconceito racista, por exemplo, nós estamos protegendo uma camada da sociedade que compõe 77% da malha carcerária do Brasil. 77% das pessoas que estão presas no Brasil são negras ou pardas. Sabe, então, recentemente agora, o Gabigol, que é ídolo da torcida aí do Flamengo, saiu do Maracanã sobre o grito da torcida, se eu não me engano, do Fluminense, eu acho que é do Fluminense, chamando ele de macaco, 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 e ele perguntou até quando isso? Até quando isso vai acontecer? Então, eu e você que somos cristãos, lembramos de Atos 10, por exemplo, que Deus não faz acepção de pessoas, certo? Não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor.
Essa é a verdade. Então, amigo, a gente pode e deve discordar do monarca, mas ele pede ali no seu vídeo um pouco de compreensão. Monarca, a gente não compreende a sua linha de raciocínio porque ela é equivocada, é desastrosa, ela tem uma linha que beira a criminalidade, inclusive. Não dá para ter compreensão em relação a isso. Agora, em relação a você, monarca, eu tenho certeza que os verdadeiros cristãos entendem a tua dor, sabem que você está sofrendo, e eu acho que você poderia vir a público novamente para dizer assim: me desculpem pela minha desculpa, porque eu não falei aquilo porque eu estava bêbado. Você sabe disso. Você já teve outras polêmicas também nessa mesma linha. Você sabe disso. É o que você pensa, né? O álcool, ele revela de maneira mais espontânea aquilo que nós pensamos e não inventa teorias. Você sabe disso. Então, sabe o que a gente faz quando a gente erra? A gente assume o erro e diz assim: errei, não tem justificativa. Eu errei, vou estudar mais e melhor o assunto, não vou mais fazer isso, estou errado, me perdoem. É assim que a gente faz. Então, querido amigo aqui do Boa Tarde Jesus, que bom ter você aqui, espero que você tenha gostado desse formato, analisando os acontecimentos, analisando as coisas que ocorrem aí no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Que Deus abençoe muito você, ative aí todos os sininhos das notificações. Sempre um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui. A gente se vê daqui a pouco no Boa Noite Jesus, às 8 da noite. Um grande abraço e até lá.